Que maravilha. Meus irmãos, é bom estarmos juntos para meditar na palavra também. Nós estamos nesta série de ministrações chamada Semeadores da Paz. Como que é o nome da série? Apesar de ter uns irmãos que gostam de semear confusão, contenda, armar uns barracos, né? Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para semear a paz. A paz de Deus. Em todo tempo, em todo lugar, em toda e qualquer circunstância. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Não é verdade? Até a oferta que a gente dá porque a gente tem. E a gente tem porque Deus já nos deu. Então eu não posso dar uma paz que eu não tenho. Às vezes você cumprimenta um irmão por aí e fala: paz do Senhor, irmão. Ele fala assim: ixi, o irmão está sem paz, hein, irmão? É? Tem alguns irmãos que você fala para ele: a paz do Senhor, irmão. Ele fala: que paz? Da onde? Né? Mas nós somos chamados a viver a paz que excede o entendimento, a paz que transborda nos ambientes que nós convivemos. E apesar dos cenários que às vezes a gente lida na nossa vida, nós precisamos não permitir que o ambiente tóxico, o ambiente talvez opressor, ou as falhas, os comportamentos das pessoas nos roube a nossa paz. Porque uma pessoa que de alguma forma ela está tentando tirar a nossa paz, e isso não está dizendo que você perdeu a sua paz. A pessoa que está numa realidade de mágoa, de raiva, de tristeza, de ódio, ela não pode tirar a sua paz, porque isso é sobre ela, não é sobre você. Esse sentimento, esse comportamento não pode definir você, está definindo ela, quem ela é, o que ela está se alimentando e deixando se alimentar. Jesus disse que aquilo que nos contamina não é o que entra, olha que interessante, mas é o que sai. Mas por que, pastor? Pode observar, quando você está com raiva, está irado, você fala uma coisa, na hora seu coração, ele pesa. Você fala uma coisa que não deveria falar, você fala com raiva, você xinga, você briga. Na hora, você falou, parece que se deu aquela sensação imediata de: ai, estou leve, né? Mas na hora seu coração pesa. Por quê? Contaminou. Então nós temos que tomar muito cuidado. E ao invés de nós sermos instrumentos da contenda, da destruição, nós precisamos ser instrumentos de conversão e de paz. Inclusive esta é a mensagem de hoje. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler depois um pouco na projeção. No livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Eu quero fazer essa leitura com você. Enquanto você está procurando aí, 2 Reis, capítulo 5, verso 1 em diante. Deus abençoe cada pessoa que está acompanhando também pela transmissão. Que a palavra do Senhor encontre o seu coração como terra fértil para receber a semente da palavra. Todos acharam? Quem achou, fala amém. Quem tem aplicativo é fácil, né, irmãos? É só procurar ali. Quem usa a Bíblia, se você não estiver achando a Bíblia de papel, né, impressa, vai no índice. Não é pecado ir no índice, não é vergonha ir no índice. Vergonha é você não achar. Então, procura que você vai achar. A minha Bíblia tem um título. Qual é o título da sua Bíblia aí? O que é? A cura de Naamã.
Quem aqui já leu esse texto? Deixa eu ver, levanta a mão, quem já leu? Quem nunca leu ou não lembra que leu? Deixa eu ver, levanta a mão também. Aí, tá vendo? Tem gente que não leu ou não lembra que leu, né? A Bíblia tem tanta informação que às vezes a gente acaba esquecendo. Olha que palavra, que momento poderoso nós vamos meditar aqui nessa noite. Eu peço que você evite ao máximo se distrair, evite conversar, só o necessário, né, quando for pertinente. Se você precisar ir ao banheiro, tomar água, fique à vontade, mas não deixe o espírito do banheiro e da água te pegar, né? Que tem aqueles momentos que a gente precisa do banheiro tomar água, mas tem um espírito na igreja, que a pessoa às vezes vai no cinema, ela fica 3 horas assistindo O Senhor dos Anéis. Não pisca, não vai no banheiro. Mas na igreja, irmão, dá uma incontinência urinária, dá uma sede. É um negócio impressionante, né? Mas você não é proibido de ir no banheiro não, viu? Fique em paz. Pode ir no banheiro, pode tomar água à vontade. Cuidado com esse espírito, que ele pode pegar, viu? Vamos lá. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de quê? De lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhes esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi
curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor o rei for ao templo do Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, ministre ao nosso coração e dai-nos a revelação da tua palavra, que não seja apenas letras, a história, o texto bíblico, mas seja a revelação da tua palavra, daquilo que nós precisamos ser como igreja, daquilo que o Senhor quer fazer em nós, através de nós, daquilo que nós precisamos fazer como igreja do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, não deixa que nenhuma preocupação, nenhuma distração, Senhor, nenhuma ansiedade venha roubar de nós, ó Pai, a preciosa semente da tua palavra. Que todo demônio, toda perturbação, Senhor, no ambiente da igreja, na atmosfera da igreja, na nave da igreja, ao redor do templo e nos nossos corações ou ao redor de nós, sejam dissipados, sejam bloqueados em teu nome, e que nós estejamos debaixo da proteção do Senhor em nossa mente, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Esta é uma das muitas referências bíblicas que contam a conversão radical de uma pessoa. Todo mundo tem uma experiência de conversão, mas algumas pessoas têm uma experiência de conversão radical. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas, uma delas que se tornou um pastor, um servo de Deus, que Deus livrou da morte no tráfico. E quando ele estava para ser cobrado de uma dívida, o bandido pôs a arma na boca dele e falou: agora acabou para você. E ele, na mente dele, lembrou da mãe dele, que orava por ele, e disse: se o Deus da minha mãe me salvar dessa, eu vou me converter. Ah, pastor, aí é fácil. Não, não é fácil não. Tem gente que morre, mas não se converte. E aí, quando o rapaz apertou o gatilho, a bala engasgou e não saiu. O cara apertou de novo e não saiu. Apertou de novo e não saiu. Aí ele levantou, tirou e falou: eu não sei o que está acontecendo. Levanta e corre. Se eu apertar você está livre. E ele saiu correndo e o cara apertava e a arma não disparava. Deus livrou ele da morte. Para alguns da nossa igreja conhecem, este homem é um pastor muito abençoado, já é idoso hoje. É um pastor chamado Paulo Canuto. Ele teve a experiência da vida e da morte numa arma, pela sua vida do crime, vida do pecado. Fala comigo: conversão radical. Por isso que a gente fala, irmão, vem pelo amor, não vem pela dor não, que a dor é meio esquisita, é meio radical. A Bíblia fala de um outro homem, chamado Saulo ainda, que perseguia os cristãos, prendia os cristãos e concordava com a morte dos cristãos de forma radical. Então ele está na estrada de Damasco, indo perseguir os cristãos, e ele vê uma luz muito forte, e nessa luz muito forte ele fica praticamente cego,
ele se prostra ali ao chão, e a Bíblia fala que vem uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele fala: mas quem é o Senhor? Eu falei: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Saulo fica 3 dias cego, vai para a casa de Ananias. Ananias ora por ele, ele tem uma conversão radical, e no 4º dia Saulo já está pregando o evangelho. Isso é uma conversão radical. Eu poderia citar muitas outras, e a Bíblia fala desse homem chamado Naamã. Naamã entra na cena como um homem doente, perdido e aflito, apesar do poder que ele tinha, e sai de cena convertido ao Deus de Israel e recebendo a melhor bênção que um profeta poderia liberar para alguém. A palavra-chave, ele disse: vai em paz. Vai em paz. Você agora não está apenas curado no seu corpo, você está curado no seu coração. O seu coração agora pertence àquele que é o Senhor da paz. Pode ir em paz. E a conversão dele foi radical. Ele precisou mergulhar num rio 7 vezes. Ele precisou ter essa experiência. E por que Deus permite algumas pessoas terem uma experiência radical? Mergulhar no rio, quase morrer por um tiro. Meu Deus do céu, enfrentar a morte. Algumas pessoas chegaram até a morrer. O nosso finado pastor, bispo Sérgio, quando ele era ainda criança, ele ficou morto por 8 minutos. Ele comeu uma planta venenosa e ficou morto por 8 minutos. O pai dele orou por ele e Jesus ressuscitou ele. E ele viveu, pregou o evangelho, foi pastor dessa igreja e fez a obra de Deus. E nos últimos dias Deus recolheu ele. Não morreu por causa da planta, mas foi uma experiência radical com o Senhor. No caso, ele ainda era uma criança, mas a família teve uma experiência radical. Se eu fosse abrir aqui, qual foi o maior testemunho da sua vida que trouxe você até Jesus? Muitos poderiam falar: pastor, eu estava de carro, eu sofri um acidente, eu fiquei entre a vida e a morte, fiquei internado, fiquei na UTI, fiquei em coma, Jesus me deu a vida de novo e eu me converti. E a gente poderia ter tantos testemunhos, tantas experiências. São conversões radicais. E tem aqueles, irmão, que vêm para a igreja, ouve a palavra entra, recebeu a palavra, orou, citou Jesus, pronto, caminha com Jesus. Não teve nenhuma experiência radical, humanamente falando. Você pode dizer, a experiência radical foi no coração. A transformação, a circuncisão no coração, que é um coração transformado por Jesus. Naamã não temia Deus. Naamã não era um homem que tinha a adoração ao único Deus. Ele adorava a outros deuses. E a conversão de Naamã, ela nunca aconteceria se não fosse a ação de pessoas que Deus usou para conduzi-lo à fé. Eu não sei você, mas eu sei das pessoas, mesmo sendo filho de pastor, mesmo nascendo, no meu caso, no ambiente da igreja, eu não me considerava um cristão. Eu demorei um pouquinho, um delayzinho ali para me converter. Mas Deus usou pessoas que foram fundamentais para o processo de conversão na minha vida. E aqui também foi tremendo, porque há pelo menos algumas pessoas que interagem diretamente aqui na história com Naamã, nessa passagem bíblica, e participam de forma decisiva da sua conversão. A Bíblia fala de uma menina escrava que proclamou a fé. Fala de um obreiro, um auxiliar de profeta, que lhe apontou o caminho da obediência, e fala de alguns oficiais subalternos do próprio Naamã, que consolidaram no momento de desistência. A Bíblia fala que Naamã era oficial do exército, um homem respeitado. As roupas da época, aquelas roupas cheias de pompa, cheias de pano, de linho. Mas quando ele chegava em casa, a menina que era sua escrava, do povo de Israel, porque havia muito conflito naquele tempo entre a Síria e o povo de Israel. E nesses conflitos havia a invasão da Síria no povo de Israel, nas cidades, onde eles, vencendo aquela batalha, levavam
moças, rapazes, para ser escravo, despojos, comida, ouro, prata. Acontecia muito isso nas guerras. E aquela menina, em que a Bíblia não dá nome nenhum, fala que era escrava, menina escrava de Naamã, que passou a servir a esposa de Naamã, proclamou a fé para Naamã. Porque eu creio que ela chegava em casa, estava trabalhando ali na casa, quando vinha Naamã chegando, tirando a sua roupa de soldado, de general, de líder, aquela roupa cheia de pompa, ela via nos seus braços, nas suas pernas, a lepra. E ela pensava, poxa, o meu senhor, o meu patrão, o meu senhor é um homem de autoridade, um homem de bem, mas tem lepra, é um homem leproso. Então ela foi fundamental para a transformação e a salvação na vida dela, na vida dele. A menina, um obreiro auxiliar de profeta, que apontou o caminho, foi usado por Deus através da indicação do próprio profeta e os próprios oficiais, porque a Bíblia fala que Eliseu falou para o seu servo, vai lá e fala para ele mergulhar no rio. Ele foi e obedeceu. Meu senhor falou para o senhor ir mergulhar no rio. Ele ficou ofendido, porque ele estava acostumado a ser recebido com o quê? Com honra, com pompa. Eu não estou aqui desrespeitando, não estou aqui dizendo que alguém que faz isso, alguma igreja que faz isso é errado ou não. Mas, por exemplo, o prefeito já veio aqui na nossa igreja, o vereador já veio aqui na nossa igreja. Ele pode sentar aqui na frente, participar da reunião, mas você não vai ver a gente pegar uma poltrona especial para ele. Você não vai ver a gente pegar, sei lá, um ventilador e colocar na frente dele, além do ar-condicionado. Dá para ele uma condição de culto melhor do que qualquer outro irmão na igreja. Não, irmão, porque aqui, perante o Senhor, todos nós somos iguais. Nós respeitamos as autoridades. Mas quando Deus tem uma obra na vida de alguém, a primeira coisa que Ele vai tratar antes de curar a nossa enfermidade física é o nosso orgulho. É o nosso orgulho. É o nosso coração. Então, irmão, a cadeira é para todo mundo igual. Cada igreja faz como acha melhor, eu respeito. Mas, por exemplo, aqui eu não acho necessidade de colocar uma poltrona estofada para o pastor sentar. Coloca aqui, gente, uma poltrona bem estofada, bem confortável para o pastor sentar. E os irmãos? Os irmãos estão na cadeira mesmo, que o pastor é mais importante, ele é mais bonito, é mais chique. Tem que respeitar melhor ele aí para dar uma almofadinha melhorzinha para o traseiro dele. Aí você fala assim, pastor, pela sua fala você não concorda, né? Pensa o que você quiser, irmão. Naamã chega na casa de Eliseu, com a carruagem, com os servos, e ele pensa o quê? Eliseu vai aparecer lá, dobrar o joelho. Oh, Naamã, ai, Naamã, que honra você aqui. A Bíblia fala que Eliseu nem recebeu Naamã, não foi nem na porta. Ele mandou o servo, vai lá e fala para ele mergulhar no rio, está resolvido. Irmão, esse homem ficou bravo. Esse homem ficou irritado e foi embora. Ia para casa sem ser curado. Mas graças a Deus que tinha os empregados dele, que foi usado por Deus para falar assim, patrão, nós já viemos até aqui. Se o homem pedisse para o senhor dar 3 cambalhotas, se o homem pedisse para o senhor sair correndo pela rua, se o homem pedisse para o senhor entregar ouro, prata, o senhor não ia fazer? Por que o senhor não vai lá no rio e mergulha? Eles conseguiram convencer ele a fazer isso. Irmãos, agradeça a Deus por cada pessoa que Deus coloca na sua vida e fala para você assim, vamos orar um pouco mais, vamos lá na igreja, vamos jejuar, vamos ler. Não desiste não, calma, não é bem assim, você está nervoso, você está bravo, tenha paciência, calma, vai dar certo. Porque essas pessoas, muitas delas, talvez você nem agradeceu ainda a Deus pela vida delas, elas foram, e aí talvez ainda são, um canal de socorro, de graça, de bênção na sua vida.
Deus usa a vida delas para que você não desista, para que você não desanime, para que você não se perca na sua caminhada. Agradeça a Deus pelos servos de Naamã na sua vida. Agradeça a Deus pelas meninas escravas, no contexto da palavra, que talvez estão na sua vida. Agradeça a Deus pelas diaristas que trabalhou na sua casa e falou de Jesus para você, para alguém. Agradeça a Deus, porque Deus sempre usa um instrumento. Deus sempre usa alguém para nos colocar no caminho da verdade, da vida e da salvação. Diga amém. Então, essas pessoas foram fundamentais. Elas foram instrumentos de conversão, de salvação na vida de Naamã. E ao olharmos para a ação dessas pessoas, temos uma inspiração para também nos tornarmos instrumentos da conversão de pessoas até improváveis, como foi no caso de Naamã. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algumas observações importantes. Tem os textos também. Em primeiro lugar, fala comigo assim: Deus usa pessoas que têm compaixão diante do sofrimento alheio. Só vocês agora, vamos lá, 1, 2, 3. Deus vamos ver o texto? Olha o texto. Vamos ler juntos? Me ajuda aí, vamos lá. 1, 2, 3. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria. Irmão, escuta isso. A menina usada para despertar a fé em Naamã era uma escrava. Ela poderia se sentir intimidada pela enorme distância social entre ela e o seu senhor. E tinha algo mais. Ela poderia olhar para aquela lepra e, por ter sido levada como escrava, porque naquela época, irmão, não era assim. Vencia a guerra e chegava nas casas e falava assim: olha, senhora, eu quero a sua filha, o seu filho como escrava. Por favor, entra na carruagem, eu quero que você vá comigo como escravo para minha casa. Ah, sim, tudo bem. Tchau, mamãe, tchau, papai. Vamos pegar minhas malas, arrumar as malas. Vamos lá, que eu vou ser escravo agora do homem da Síria. Não, irmão. Os homens vinham com força, garrava, era uma gritaria: mãe, eu não quero ir embora, mãe. E a mãe gritava: meu Deus, não deixa eu levar minha filha embora. Era desse jeito, era terrorismo total. Pegava, amarrava, colocava corrente, colocava na carruagem, levava embora, e acabou. Aquela menina, ela foi arrancada da sua vida, ela foi arrancada da sua família, ela foi arrancada da sua sociedade, da sua cidade, ela foi arrancada da sua própria dignidade. Arrancaram dela a família dela, arrancaram dela a sua dignidade, a sua cidadania. Agora tem algo poderoso: arrancaram tudo que podiam dela, mas não arrancaram a fé do coração dela. Eu vou falar de novo: não arrancaram a fé do coração dela. Meus irmãos, ela poderia falar assim: agora é minha hora. Que bom que esse cara é leproso, ele destruiu a minha família, destruiu a minha vida. Eu quero que ele morra com essa lepra, eu quero que ele morra com essa doença. É a hora do meu revanchismo, sabe? É a minha revanche agora. Oh Deus, tinha muito crente que numa situação dessa agiria desta forma: Deus está fazendo justiça na minha vida, chegou a hora da minha vitória, a hora da minha bênção, dos meus milagres. Oh Senhor, obrigado, porque esse homem maldito vai morrer de lepra. Eu sabia que Deus não ia me deixar sozinho. Irmão, tem ou não tem uns crentes que nessa hora ia dar glória a Deus? Ah, Senhor, eu sabia. Leproso do inferno, maldito, você vai morrer. Pois é, irmão, ela tinha todo esse cenário para dizer: Senhor, me perdoa, mas por mim esse homem morre. Morre agora. Mas arrancaram tudo dela, mas não arrancaram do coração dela os valores, os princípios. Quando você lê o livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai entender que era a cultura do povo judeu, israelita,
ensinar os princípios da palavra de pai para filho. E a Bíblia diz assim no contexto, não vou ler agora porque é muito texto, só vou citando para você entender a profundidade disso, a importância de nós ensinarmos nossos filhos a palavra de Deus, ensinarmos para os nossos filhos os valores, os princípios do reino de Deus, porque aquela menina, mesmo com todo esse contexto, ela tinha a palavra no seu coração. Então os pais ensinavam os filhos conforme eles andavam, conforme eles sentavam à mesa, conforme eles iam deitar para dormir. Os pais estavam sempre ensinando a palavra de Deus, no caso a Torá. O tempo todo ensinando para eles as leis, os princípios, os valores. E aquela menina, ela tinha compaixão no sofrimento alheio, até de alguém que não tinha pátria igual a dela, que não teve compaixão dela, porque o evangelho da graça e o reino de Deus é sobre isso. Não é fazer o bem para quem faz o bem para mim, é fazer o bem até para quem faz mal para mim. É ter a capacidade de amar quem me odeia, é ter a capacidade de ajudar quem não me ajuda, é ter a capacidade de chorar e orar por alguém que não está nem aí para mim. Ela se move de compaixão. O cenário dela era esse, mas ela não agiu segundo a sua carne, a sua raiva. Ela agiu segundo a sua fé, os seus princípios. Ela teve compaixão. Fala comigo, Deus usa pessoas que têm compaixão do sofrimento alheio. Compaixão do sofrimento alheio. É interessante em contrapartida que apesar das ações de guerra de Naamã, a Bíblia também fala que havia virtudes nele. E de fato, há virtudes na vida de qualquer ser humano. Irmão, todo ser humano, por mais terrível que ele seja, na sua essência, ele tem virtudes. É claro que a natureza pecaminosa leva o homem, nós pensamos que o homem não tem solução sem Deus, e de fato é, mas a essência, na pessoa, na sua sã consciência, ela não quer fazer o mal para ninguém. Então há virtude sim, e Naamã, ele era um homem idólatra, um general de guerra, que provavelmente tinha atuado contra o povo de Deus, não só uma vez, mas várias vezes, mas a descrição bíblica aqui, traz ressalvas das suas virtudes, mesmo que estejam escondidas pelo pecado e pela ação demoníaca. Todo mundo tem coisas admiráveis em sua essência, e isso nós precisamos ter uma clareza sobre isso como igreja. Nós temos que parar de achar que o evangelho da graça ele é seletivo. Jesus só vai salvar as pessoas que eu acho que ele vai salvar porque são boas. Ah, pastor fulano é tão legal, Jesus podia salvar ele. Fulano é meu amigo. Não, meu irmão, Jesus quer salvar o bandido, quer salvar o traficante, quer salvar a pessoa da pior espécie que você possa imaginar. Porque a pessoa pode estar na prática do pecado, do erro, mas aquilo não define quem ela é. Aquilo é um momento, aquilo é uma realidade, é um contexto, é um cenário que é muito mais profundo do que você possa imaginar. Então nós precisamos aprender a nos mover de compaixão. Sempre há uma virtude em alguém. Às vezes o pecado está encobrindo, o pecado está escondendo aquela virtude. Há carências na vida de qualquer ser humano. Nós olhamos que Naamã tinha as suas virtudes e também tinha as suas carências. Qual era a carência de Naamã? Era forte, tinha uma posição, tinha um status, tinha dinheiro, mas ele tinha lepra. Ele tinha uma carência, ele tinha uma necessidade. Meu irmão, sempre tem alguém do nosso lado que tem uma necessidade. Por mais perfeita que a pessoa possa parecer, por mais perfeito que alguém possa parecer, por mais completo que alguém possa parecer, que não precise de nada, não precisa de dinheiro, sempre há uma necessidade. Sabe por quê? Porque alguém que não tem Jesus, ela pode no mundo, aos olhos dos homens, ter tudo, mas na verdade ela não tem nada. Porque a vida plena e completa só se encontra em Jesus. Então, Naamã ele era poderoso, admirado, respeitado, mas havia um porém. Fala comigo, havia um porém. Todo mundo tem um porém, irmão. Eu e você já tivemos um porém. Talvez hoje o meu e o seu porém sejam outras áreas. Não é mais a área que nos trouxe até Jesus.
Mas tem outros poréns. E qual era o porém? Era o porém que roubava a paz do seu coração, que não estava apenas roubando a paz do seu coração, mas estava minando a sua vida. Você acha que Naamã, ao deitar na cama, não pensava, essa lepra vai me matar? Mesma coisa quem tem um câncer terminal. A pessoa está na luta, na esperança de um milagre, mas ela fica pensando, qualquer momento eu posso morrer. Você acha que a pessoa assim tem paz plena? É uma batalha. É um conflito. Então, esta era a realidade de Naamã. Mas graças a Deus, que Deus levantou uma menina que não se deixou levar pelas mágoas, pelas dores, por aquilo que fizeram contra ela. Porque é isso que nosso Senhor está falando conosco nesta noite. Aquilo que fazem contra você não tem poder de tirar a sua essência, de tirar de dentro de você aquilo que você é. Permaneça no Senhor. Porque mesmo o maior inimigo da sua convivência, como foi aquela menina, te fez mal, te arrancou da família. Se você age com compaixão, Deus pode usar essa situação para reverter a situação. E até mesmo a cura do Senhor, a cura do patrão, transformar na libertação da menina. A Bíblia não dá esses detalhes, mas tudo indica que lá na frente, a gratidão de Naamã ao chegar diante de Eliseu, provavelmente podia chegar diante daquela menina e falar, minha filha, se você quiser voltar para sua casa, pode voltar. Eu não vou te prender. Se você quiser que você fique por amor, mas eu só tenho gratidão a você, porque você poderia me odiar, mas você me amou quando eu precisei de amor. Oh meu Deus, você está entendendo comigo aqui? Tem alguém entendendo essa palavra aqui nessa noite? Dá uma glória a Deus aí, irmão. A Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, irmão. Aonde o ódio está destilado no ambiente, quando nós andamos carregados do amor de Deus, nós transcendemos o ódio, transcendemos a raiva, e nós agimos com misericórdia, com compaixão. Deus usa pessoas que têm compaixão diante do sofrimento alheio. Você precisa ser grato àquilo que Deus já fez na sua vida, mas ainda mais do que palavras, a melhor maneira de você ser grato é olhar para as pessoas e ter compaixão por elas. Ter compaixão da vida delas. Em segundo lugar, Deus usa pessoas que têm ousadia em proclamar a fé. Ousadia em proclamar a fé. Olha o texto, 2 Reis, capítulo 5, versos 2 e 3. Vamos lá, me ajuda a ler aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. 3. Vamos lá, bem forte. 1, 2, 3. Certo dia, a menina... Eita, menina abençoada. Ô menina abençoada. Ô irmão, que o Senhor possa olhar para nós, parafraseando esse texto, e dizer assim, ô menino, ô menina abençoada. Ô menina abençoada, ô meu Deus. Olha para o seu irmão, fala para ele assim, ó, será que Deus pode dizer para você que você é um homem abençoado, uma mulher abençoada? Será, irmão, que Deus pode olhar para nós e dizer, e não é ser abençoado porque está cheio de dinheiro, abençoado porque tem tudo, não, é abençoado porque é obediente à voz do Senhor. Gente, a menina que despertou a esperança no coração de Naamã, mostrou firmeza ao proclamar a sua fé. Ela foi assertiva, positiva, confiante em sua declaração. Demonstrou conhecer o poder de Deus e confiar nele. Quando você, crente, cabeça dura, que muitas vezes você é, crente que às vezes é crente e às vezes é descrente, entender, confiar, lembrar que o Deus que você está servindo é poderoso, é grande, é majestoso, é Senhor de todas as coisas. Você nunca vai ter medo de proclamar a sua fé,
Aquela menina falou com uma convicção: ah, se o meu Senhor pudesse conhecer um profeta chamado Eliseu. Ah, se ele fosse lá, ele seria curado. Ela não falou assim, ó, quem sabe se o Senhor conhecesse Eliseu, ele pudesse talvez curar o Senhor. Não, irmão, ela fala com certeza: se o Senhor conhecer o profeta que tem na minha terra, ah, meu Deus, eu vou parafrasear: se você conhecer as irmãs do coque da minha igreja, se você conhecer os irmãos que rezam de pé para trás da minha igreja, se você conhecer o meu pastor, a minha pastora, aí eu vou mais além, porque todos nós aqui, tudo que eu falei até agora, nivela por baixo. Se você falar com fé, falar para a pessoa assim: se você conhecer o meu Jesus, ah, você vai ter uma experiência tão poderosa, porque só quem conhece Jesus pode falar de Jesus. Só quem tem intimidade com Jesus pode falar de Jesus. Só quem conhece Jesus intimamente pode falar de Jesus. Então aquela moça estava falando de algo que ela conhecia, de conviver, de relacionar, de experimentar, de ler nas Escrituras, de ouvir os seus pais. Ela sabia do poder de Deus. Então ela fala com convicção. E é assim que Deus trabalha, meus irmãos. Deus usa pessoas que têm ousadia em proclamar a sua fé. Mas nós só teremos ousadia de falar de alguém ou de alguma coisa de Deus se nós temos vivido o que a palavra diz: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Só quem já provou pode falar com convicção. Então ela fala com autoridade. Ela demonstrou consciência sobre a autoridade espiritual. Ao falar do profeta que estava em Samaria, no caso de Eliseu, ela demonstrou a fé, que a sua fé não era difusa, sem referência, sem endereço. Em tempos como o nosso, em que vale tudo e que dizem todos os caminhos levam a Deus, o importante é ter religião. Nós precisamos, como filhos legítimos, apontar a igreja, a comunidade, os profetas como um único ambiente de autoridade para trazer cura, libertação e salvação para as pessoas. Chega de ficar no banho-maria. É mesmo, amiga, é mesmo, amigo. O importante é que tem uma religião. O importante é que todos os caminhos levam a Deus. Eu falei e repito para vocês: de fato, todos os caminhos levam a Deus. Detalhe, como juiz. Mas se você quiser conhecer a Deus como Pai, só tem um caminho. A palavra diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos parar com esse negócio. Aquela menina não titubeou, pelo contrário, ela foi convicta. Tem alguém, tem um Deus que pode resolver o seu problema, patrão. É tempo da igreja se posicionar com autoridade, sem medo, e dizer: eu sei que tem um Deus que pode mudar a história da sua vida, da sua família, do seu casamento, das suas finanças. Esse Deus é poderoso e Ele vive eternamente. É tempo de proclamarmos daquilo que nós cremos e vivemos em nosso coração. Então essa menina demonstrou a consciência da autoridade espiritual, e ela proferiu isso para o seu Senhor. Nós precisamos ser intrépidos ao apresentar o nosso Senhor às pessoas. Ele não quer, Ele não é qualquer Deus. É todo poderoso, cheio de amor e disposto a agir na vida de quem o busca. É assim que devemos apresentá-lo às pessoas. A Bíblia fala em Mateus 7,7: peçam e vocês receberão, batam e a porta será aberta a vocês. Porque todo aquele que pede acha, aquele que procura acha, aquele que procura encontra. Precisamos mostrar para as pessoas que Deus é Senhor, Salvador, amoroso, misericordioso, com convicção,
com certeza no nosso coração, sem titubear, sem dúvida, apresentar como essa menina fez. Ela disse: tem alguém que pode mudar a sua história. Em terceiro lugar, Deus usa pessoas que são objetivas em apontar o caminho da cruz. Objetivas ao apontar o caminho da cruz. Olha o texto de 2 Reis, capítulo 5, versos 9, 10 e 11. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Ao chegar a Samaria, esperando ser recebido, como já disse a vocês, com pompa, com bajulações, que isso é o costume muito comum da religião, irmãos. A religião faz isso. É pastor chegando na igreja com segurança. Um monte de segurança. Você não sabe se é criminoso ou se é realmente importante. Você fala: meu Deus, para que tanto segurança? Medo do quê? Qual é o medo? Porque ele é muito rico. Não há problema em você prosperar e ser rico, mas se a riqueza que você tem te dá medo, alguma coisa tem que tomar cuidado. Vigilância, cuidado, é muito importante. Quanto mais nós somos expostos, é uma realidade. Mas, meu irmão, entrar na igreja com segurança, alguma coisa está errada. Se eu não confio em Deus para me guardar, alguma coisa está errada. Não estou negligenciando a prudência que devemos ter em alguns contextos, não é isso. Mas às vezes, eu não estou generalizando, mas alguns contextos parece que é mais vaidade, é mais ego, é a necessidade de mostrar que tem, de mostrar que pode. Então a religião faz isso. Ela classifica as pessoas aqui, um tem que estar aqui, outro tem que estar aqui, outro é ali. Por isso que Jesus teve muito problema com os religiosos. Vai lá na Bíblia, os evangelhos. O pau quebrava. Porque Jesus confrontava os religiosos. Porque os religiosos achavam que Jesus, o mestre, viria e ia chamar todos os sacerdotes e falar assim: gente, agora é só a gente aqui, vamos lá, vamos fazer a nossa reunião. Agora é com vocês, vocês são os mais queridos. E não, Jesus vem, além de ele não vir num cavalo especial, nem numa carruagem, ele nasce numa manjedoura, ele andava no meio do povão, ele comia com as pessoas pobres, com as pessoas importantes, menos importantes, bugou a mente dos sacerdotes religiosos. Espera aí, como assim o Messias? Aí ele vai, toca na mulher pega em adultério, perdoa ela, toca no paralítico, toca no leproso, pronto, bagunçou tudo a Bíblia dos religiosos. Jesus acabou com a Bíblia deles. Então, estamos percebendo, entendendo e aprendendo que não somente nesse contexto dos tempos de Jesus, mas aqui a ação do Espírito estava trabalhando no coração e na percepção de Naamã. Não é uma igreja cheia de firula, meus irmãos, de bajulação, que levará as pessoas à verdadeira conversão. Não somos enviados a pregar o que as pessoas querem ouvir, mas o que Deus manda falar. O evangelho da cruz é o único evangelho. Ele pode ser transmitido com graça e amor, mas não pode ser barateado. Então, meu irmão, quando eu cheguei aqui em 2015, 2016, algumas pessoas falam assim: pastor, cuidado com algumas mensagens. Tem o pessoal que vem para a igreja, pessoal novo, tal. O pessoal fica meio escandalizado, meio assustado. Irmão, eu comecei a entrar numa caixinha e eu fui aguentando aquilo. Tá bom,
Aí eu pregando, irmãos, Deus é maravilhoso, tudo certo. Eu fui me contendo. E eu fui pensando, Jesus, esse não sou eu. Eu não sou assim, tem misericórdia. Senhor, que negócio é esse? Eu estou falando para vocês aqui abertamente. Não digo que é todos não, mas um grupo, os mais experientes, os mais na fé aqui, sabem o que eu estou falando. Eu falava alguma coisa, dá uma glória a Deus aí, irmãos. Os irmãos ficavam assim. Glória a Deus, irmão. É pecado glorificar a Deus? E tinha pessoas que estavam com medo já por causa de algumas culturas erradas que foram plantadas numa igreja chamada Casa da Bênção, que é pentecostal, que crê no avivamento com culturas erradas. E aí, daqui a pouco, irmão, você soltar uns glória daqui, aleluia dali, irmão, não tem bajulação. Você quer conhecer Jesus? Você vai conhecer do jeito que nós somos, do jeito que ele já é, do jeito que nós cantamos. Glorificar. Aqui tem que mudar o jeito de ser. Se você convidar alguém para vir para a igreja, chegar aqui e você fala assim: ai pastor, não prega isso hoje não, porque eu trouxe fulano. Você está perdido, irmão. Pode ir embora. Pode ir embora na hora. Porque eu não vou pregar para agradar ninguém aqui. Nós vamos pregar o evangelho puro, verdadeiro da graça de Deus. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser doutor, quem for, entrou diante da palavra, e a palavra é a espada afiada. Ela vai entrar para cortar as juntas e medulas, vai confrontar o pecador, vai confrontar o pecado e muda de vida quem quiser. E foi isso que o Senhor fez com Naamã. Ele chegou lá e ficou bravinho, porque o Eliseu nem recebeu ele. Vai lá, meu filho, chamou um servo lá, vai lá falar para ele mergulhar no rio. Ele ficou bravo. Não me recebeu direito. Me tratou mal. Só que mal sabia ele que isso fazia parte do pacote do milagre. Confronto, quebrantamento do orgulho. Eita, irmão, é tão gostoso. Eu costumo falar que quando você quer se aparecer, Deus te esconde. E quando você se esconde, Deus te mostra. Porque não é segundo a nossa carne, é o Espírito. Então, Naamã chega como se ele fosse comprar o milagre dele. Eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho posses. Eu vim com a carta do meu rei, estou debaixo de autoridade. Você precisa me curar. Não, meu irmão, aqui nem é assim não. Seu dinheiro não compra a bênção não. Seu dinheiro não compra a salvação não. Não compra milagre. Aqui é tudo pela graça de Deus. Só que é o seguinte, esse orgulho Deus vai quebrar. Fala para o seu irmão assim, ó. Deus vai quebrar o seu orgulho. Fala assim, tem muitas áreas. Fala para ele. Da sua vida, glória a Deus, que Deus já quebrou. Mas tem outras áreas que Ele vai quebrar. Eu digo para você agora, igreja, Ele vai quebrar. Mas por quê? Para que o nome dEle seja glorificado em nós e através de nós. Porque não é segundo a nossa influência, o nosso poder, a nossa autoridade. Tudo de bom que acontece em nós não é porque a gente é bom, é porque Ele é bom. É porque Ele é gracioso, é misericordioso. Então nós não podemos ser esta igreja. Não podemos ser esse comportamento que o Naamã, antes da conversão, os espíritos de Naamã começam a querer entrar na igreja e entrar na mente dos crentes e pensa assim: ai pastor, eu queria tanto chamar o meu patrão para vir na igreja, mas eu não vou chamar não, porque eu tenho medo dele ficar escandalizado. Está errado, irmão. Não é você que salva, não é você que cura, não é você que convence. Quem convence é o Espírito Santo, quem salva é o Espírito Santo. Pode chamar o político, o patrão, não importa o status social dele, porque a hora que ele entrar aqui, irmão, o Espírito Santo pega ele de jeito. Pega ele por dentro. Aí você vai ver seu patrão, sua patroa, aquela pessoa que você fala assim: ai, será? Chorando, glorificando a Deus. Você fala: meu Deus, o que é isso? Evangelho é poder de Deus. Então precisamos distinguir entre acolhimento, guarde isso, igreja.
Há uma diferença entre acolhimento e bajulação. Acolher é uma coisa, bajular é outra coisa. A igreja é acolhedora, mas ela não pode apontar o caminho largo para a salvação de ninguém. O mesmo Jesus que diz, eu não te condeno, ele diz também, vá e não peques mais. Tem muitas igrejas por aí que estão falando do evangelho da graça, mas estão alargando a porta. Toma ceia, batiza, mas você pode ser homossexual, você pode ser lésbica, você pode pecar, adultera, transa com a namorada, com o namorado, fora do casamento, faz os diabos a quatro que você quiser, que Jesus te perdoa. Jesus te salva. Ele te ama do jeito que você é. Não, está tudo errado. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então, o Senhor nos aceita como nós somos. Mas é impossível caminhar com Jesus sem ser transformado por Ele. Não tem como. Se você caminhou com Jesus, aceitou Jesus, começou a caminhar com Ele, mas nada muda na sua vida, lamento dizer, você aceitou Jesus errado. Você aceitou outro Jesus. Porque o Jesus que eu conheço, quando Ele entra na nossa vida, Ele molda o nosso caráter. Ele muda o nosso pensamento, a nossa visão, os nossos comportamentos, tudo muda. E não é da noite para o dia, não. Alguns casos até acontece assim, mas é um processo gradativo, contínuo. Transformado de fé em fé e de glória em glória. Esse é o processo. Então, precisamos distinguir. Muitas vezes nós estamos deixando de evangelizar como aquela menina estava evangelizando. Ou como Eliseu. Eliseu, tem muitos que estão deixando de evangelizar, porque estão imaginando que quando nós trouxermos alguém aqui de suma importância, nós temos que ter um comportamento como igreja diferente. Não, irmão. Não, senhor. Ele foi até Eliseu. Eliseu falou, vai lá no rio e mergulha. Vai lá no rio e mergulha. Você está compreendendo a palavra nessa noite? Os 7 mergulhos representam um caminho estreito. Fala comigo, caminho estreito. Estou terminando. Andar à maneira de Deus. É nosso papel demonstrar que o evangelho não é uma varinha mágica, mas é um estilo de vida a ser adotado. O compromisso de dar um passo após o outro. Como o texto diz, um mergulho após o outro. Você consegue imaginar a cena? Eu vou chegar lá para falar para vocês. E último, Deus usa pessoas que fortalecem os argumentos da fé quando ela está fraquejando. Lê comigo vocês, vamos lá, 1, 2, 3. Deus usa pessoas, volta lá pessoal, vamos lá, 1, 2, 3. Deus usa pessoas. Agora vamos para o texto, 2 Reis 5, verso 12 e 13. Vamos lá, comigo. 1, 2, 3. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas seus oficiais tentaram convencer, dizendo, meu senhor, se lhe dissesse, o Senhor não teria feito? O Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas, vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. E sua pele ficou saudável como a de uma. E ele foi? Para aí o texto, deixa aí. Ele foi o quê, gente? E a pele ficou igual de quê? Criança. Meu Deus, irmãos. É surreal o que Deus faz, irmão. Não é só surreal na nossa linguagem moderna hoje, né? Mas é sobrenatural. Meu Deus.
Qualquer pessoa em processo de conversão enfrentará conflitos internos. É importante que estejamos por perto e preparados para argumentar da parte de Deus. Foi o que fizeram alguns dos oficiais de Naamã. No momento em que ele estava prestes a desistir, Deus usou os oficiais. Falou: Senhor, não faz isso. Nós estamos aqui. O rio está ali. Vamos lá, vamos tentar, não custa nada. Não, isso é uma vergonha. Não, Senhor, deixa para lá. Agora não é hora de ficar com orgulho, com vaidade. Vamos lá. Olha que maravilha. Precisamos levar as pessoas a considerarem o quanto vale uma nova vida e não o quanto custa. Uma vida não tem um preço, ela tem valor. Você, meu irmão, tem muito valor. Porque quanto custa o sangue de Jesus? Não dá para calcular, irmão. Não dá para calcular. O seu valor é imensurável. E é por isso que a alma não pode estar à venda. A alma não pode estar à venda. Você que está aqui ouvindo essa palavra, talvez você não é batizado, ou você está afastado, eu não sei o seu contexto, pela internet aqui, não venda a sua alma. Porque ela não está à venda. Jesus pagou um preço muito alto de sangue pela sua alma. Ela já foi comprada, cabe a você apenas entregar a Ele. A alma não tem preço, a alma tem valor. De fato, há um preço para nascer de novo. Qual que é o preço? Morrer. Morrer para o pecado, para o mundo. Mas a visão de uma nova vida livre, do porém, o porém, é um grande argumento nos lábios de um consolidador. Aqueles oficiais falaram para ele assim: meu senhor, o senhor tem um porém. Nós viemos até aqui por causa do seu porém. Qual é o seu porém? Eu creio na minha fé que Naamã fala: eu tenho lepra. Então, Senhor, vamos deixar esse porém aqui e vamos lá no rio. Agora imagine, meu irmão, Deus trabalhando no coração de Naamã. Ele chegando diante do rio. Algumas pessoas, Deus salva ela dentro de casa, assistindo a televisão. Outras vai ter que vir aqui na frente. Outras vai chorar rios de lágrimas. Outro vai ser dentro do ônibus. Vai ser no leito do hospital. Por quê, pastor? Cada um é de um jeito. Porque Deus sabe o que está no coração de cada um. Então, Naamã tem que tirar roupa por roupa, peça por peça, irmão, na frente dos seus empregados. E foi tirando. E foi tirando. E foi se despindo. E os empregados ali, com todo respeito, para não constranger ele. E ele teve que se despir, não só das suas vestes. Ele teve que despir de todo o seu orgulho. Toda a sua vaidade, todo o seu ego. Eu imagino Naamã descendo as águas do Rio Jordão, que não é um rio limpinho assim, como a gente pensa. Por isso que ele falou: Rio Fafar, Abana, é bem mais bonito, mais limpo. Eu vou entrar nesse rio, esse rio. Aí ele foi entrando, a água foi subindo, e ele foi se posicionando. Ele mergulha uma vez. Eu penso na minha fé, tá? Ele olha na beira do rio, os oficiais. Ele mergulha uma vez, sai, olha para a pele, e os oficiais assim, com medo até de rir. Meu Deus, a gente pode nem rir agora, senão vai matar a fé do homem. E ele olha para o corpo. O que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Nada. Mergulha 2 vezes, sai, olha para a pele, para o corpo. Aconteceu o quê? Nada. E os oficiais ali: patrão, segue aí, é 7. Gente, mas já mergulhei 3 vezes, não aconteceu nada, eu vou sair daqui. A minha fé. Os oficiais: ô patrão, é a 7, mergulha a 7, não custa nada, por favor, vamos tentar. Glória a Deus por esses oficiais. Glória a Deus por aqueles irmãos que falou para mim: Heber, não é assim, filho, não desiste, continua orando, continua crendo, ora de novo. Mas eu já orei, ora de novo. Mas eu já falei com Deus, fala de novo. A Bíblia fala que nós temos que ser perseverantes, bater na porta, insistir. Alma,
Às vezes tem oração que Deus responde em 2 minutos. Tem ou não tem, irmãos? E por que tem oração que Deus demora de responder? Tem muito a ver com o nosso caráter, com o nosso coração. Está trabalhando dentro de nós. Eu sempre falo para vocês isso, que Deus está mais interessado em nos curar de dentro para fora do que de fora para dentro. Porque se Ele não nos cura de dentro para fora, a pessoa recebe a cura da perna, do braço. Valeu, hein, Jesus? Tchau. É que nem aquele rapaz lá. Valeu, Natalina. Ele vai embora. E já era. Mas peraí. Lembra de Jesus falando? Eu curei 10 leprosos. Só um voltou. Cadê os 9? Jesus quer curar o nosso coração. Ele mergulhou. E na 7ª vez, irmão. Eu imagino. A Bíblia não dá todos os detalhes. Se fosse todos os detalhes, irmão, ia ter livros e livros. 7ª vez. Quando eles olham, Naamã olha, os oficiais, na minha fé, se eu fosse o servo de Naamã ali com a galera trabalhando para ele, já ia tirar minha roupa, irmão. Já ia pegar, já ficar com a minha bermuda da época, aqueles pano branco esquisito, né? E já ia juntar a galera, vamos lá, vamos mergulhar lá e abraçar o patrão. E aí ia fazer uma festa. Patrão, Deus te curou. A pele está lisinha. Ia jogar para cima, ia pegar o patrão e jogar para cima. Agora, patrão, mergulha as 20 vezes agora. Vai, mergulha e levanta e festeja. Porque Deus fez um milagre. Só que o maior milagre que Ele fez não foi só no corpo. Porque a Bíblia fala que Ele sai, Ele se posiciona. Olha o que o texto diz. Verso 14 e 19. Vamos lá. Olha o milagre que aconteceu, o maior milagre. E aqui a gente vai orar. 1, 2, 3, vamos lá. Assim, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança. Ele foi curado. Verso 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Vamos lá. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive a quem sirvo, não aceitarei presente. Embora Naamã insistisse, ele... 17. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca... Para aí. Irmão, converteu o coração. A preocupação foi tão grande desse homem que ele encheu 2 sacos, as mulas com um saco de terra, para ele dobrar o joelho em cima da terra de Israel, para ele adorar a Deus, que ele não queria dobrar na Síria, para não ofender a Deus. Será que o coração dele mudou? A preocupação dele estava tão grande que ele quis fazer isso. Vamos terminar o texto. Vamos lá. Verso agora, isso, 18. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Vamos lá, bem bonito, 2, 3. Quando meu senhor o rei for ao templo do Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. E aí o profeta falou para ele o quê? Vá, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Ele disse: ó, o meu rei, quando for adorar o Deus dele lá, que não é mais o meu Deus, vai apoiar no meu braço, talvez eu me curve. Eu vou curvar porque eu estou ali com ele, mas o meu coração não. Olha a preocupação dele, meus irmãos. Pela ação dessas pessoas que nós falamos, que são uma inspiração para nós. Naamã se submeteu à palavra e experimentou mais do que uma cura milagrosa. Experimentou uma conversão radical ao Deus de Israel. A vida desse homem foi transformada porque pessoas venceram as barreiras sociais para se tornarem instrumento do Senhor na sua conversão. E aí eu te pergunto, meu irmão, quantos hoje na igreja estão dispostos a fazer este mesmo papel que essas pessoas? Quantos Naamãs estão sofrendo nos dias de hoje à espera de alguém que ouse proclamar o Evangelho? E eu pergunto para você,
Quem são as meninas de Naamã aqui que vão proclamar o evangelho do Senhor? Eu pergunto para você, quem são os servos de Eliseu que vão dar o destino de cura para as pessoas que estão clamando aí? Diga amém. Quem são os oficiais de Naamã que vão dizer: Naamã, não desista, vai dar certo, o Senhor vai te curar e vai fazer esse papel também? Diga glória a Deus. Que o Senhor nos use com os argumentos da fé para proclamar o evangelho e dizer que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um instrumento de conversão nas mãos do Senhor. Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, aleluia. Fique de pé no seu lugar, vamos fazer uma oração. Que você possa ter uma consciência santa e clara no teu coração. Olhe primeiro para você e verifique se há alguma lepra que você precisa de cura. E depois, olhe para ao seu redor, o próximo, lá no trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio. Tem alguém que tem um porém. Sempre tem alguém que debaixo das suas vestes, da sua aparência, tem uma depressão. Debaixo daquele sorriso todo escandaloso, brincalhão, tem uma tristeza. E Deus nos chamou para ser a resposta dele para essas pessoas. Nós somos a resposta do Senhor. E mais do que ser a resposta, somos a resposta certa. É como aquela menina, talvez para as pessoas no lugar errado, na hora errada, como escrava, sofrendo, mas diante de Deus, ela estava no lugar certo, na hora certa, no tempo de Deus. Eu quero que você saiba de uma coisa, meu irmão, independente do que está acontecendo na sua vida, você está no lugar certo. No lugar certo, você está na hora certa, você está no tempo de Deus, e Deus vai usar você, Deus vai usar a sua vida, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Aleluia, feche os seus olhos. Pai, nós oramos nessa